Voltamos aqui no canal para falar das minhas 3 últimas leituras, que foram livros de suspense e mistério, que eu dei notas bem diferentes entre si. Então, temos livros que eu gostei, livros que eu não gostei, mas vão ficar aqui algumas recomendações para vocês, que se vocês são que nem eu sei que vocês gostam de um mistério também. Então, bora lá! Gente, demorei um pouquinho para voltar com esse vídeo aqui no canal, porque eu viajei de férias. Como vocês devem estar vendo os shorts aí, se não estão vendo, vão procurar, porque tem vários shorts interessantes lá da viagem, sobre o que eu vi de interessante, livros que eu vi por lá, e muitas outras coisas, então não deixa de seguir, não deixa de se inscrever. Mas vamos falar então aqui das minhas últimas leituras. Eu li 3 livros que são categorizados como thriller, né? Então, suspense, mistério. E eles foram Nós Já Moramos Aqui, A Casa dos Sonhos e Até o Último de Nós. Os 3 eu li no Kindle, tá? Eu acho que eu comprei na semana do consumidor da Amazon, alguma coisa assim, que eu comprei recente. Os 3 eu comprei, acho que recente esse ano, no fim do ano passado esse ano. E eu li os 3 no Kindle. Gente, olha que bonitinho meu Kindle. Eu vou deixar aqui embaixo o link de tudo pra vocês, das capinhas, dos adesivos e outros acessórios que talvez vocês também tenham visto em shorts aqui no canal, que eu tirei, mas eu deixo vários chaveirinhos pendurados, eu tirei pra viajar, né, pra ficar mais fácil na bolsa. E com os links vocês ajudam o canal sem pagar mais por isso, tá? Mas vamos seguindo aqui. O primeiro livro que eu terminei de ler chama Nós Já Moramos Aqui. Esse livro, gente, ele foi diferente de tudo que eu já li antes, tá? Eu adoro quando eu pego um livro que o autor é realmente inovador, para mim, né? Dentro do que eu já li antes. Porque eu gosto muito de livros de mistérios, thriller e suspense. O problema é que muitas vezes eles acabam caindo num lugar comum, você acaba adivinhando, ficando muito óbvio e tudo mais. Nem sempre, mesmo quando a história é interessante, nem sempre tem uma inovação em relação ao enredo ou ao desenvolvimento da história. E isso não acontece com Nós Já Moramos Aqui, tá? Na verdade, eu até fico na dúvida se esse seria um livro de thriller ou um livro de terror, tá? Mas Nós Já Moramos Aqui, a sinopse dele, sem spoilers, como sempre que tiver spoilers eu vou avisar vocês, esse vídeo é totalmente sem spoilers, tá? Nós Já Moramos Aqui mostra um casal que elas compraram uma casa muito antiga, assim, sabe? Tipo casa centenária no interior, que fica no meio do mato, numa área mais isolada e tal, que tem vizinhos, tá, gente? Mas, tipo, uma casa mais antiga, maior, com coisas arquitetônicas. E este casal, elas fazem o que em inglês a gente chama de flip houses, né? Que é quando você compra uma casa para reforma, para revender por um valor maior. Então, tem muito isso nos Estados Unidos, tem vários reality shows, inclusive, em relação a isso, mas é isso que elas fazem, elas compram essas casas mais antigas ou que elas veem algum tipo de potencial e reformam. O ponto é, elas vão morando nessas casas enquanto elas estão fazendo isso, porque elas não estão nadando em dinheiro, né? Esse é o dinheiro que elas têm, esse é o trabalho delas, que elas têm ali para sobreviver. Então, elas acabam se mudando para casa. Como sempre, gente, eu esqueci o nome, né, dos personagens principais, porque vocês já me conhecem, né? Eu tenho esse problema de não gravar nem por um dia depois que eu li o livro qual era o nome dos personagens principais. Mas espera aí que eu vou pegar aqui. Achei. Charlie e Eve, tá? Então, elas são um casal e a personagem principal da história é a Eve. Então, a Eve tá um dia lá na casa dela, a Charlie saiu para resolver algumas coisas na cidade, até que toca na porta dela um casal com 3 filhos, falando que eles já moraram lá antes, né? Agora eu não lembro se são 2 ou 3 filhos, mas acho que são 3 filhos. O cara fala que aquela foi a casa que ele cresceu, era a casa de infância dele. E eles estavam passando mais ou menos lá por perto, e ele queria aproveitar essa chance para mostrar a casa para os filhos dele, né? Para eles verem como que foi a infância dele, como ele cresceu e tudo mais. E a Eve, ela fica muito, assim, dividida entre deixar ou não, porque querendo ou não são estranhos, né, que vão entrar ali na casa dela. E ela queria muito que a Charlie estivesse lá, porque ela sabia que a Charlie ia barrar isso de acontecer. Mas, eventualmente, ela acaba cedendo e deixando eles entrarem na casa para dar uma olhada, né? Durante essa visita, esse cara que morou lá na infância já vai apontando algumas coisas, tipo assim, algumas coisas estruturais na casa que parecem estar um pouco diferentes, né, do que ele lembrava, enfim. Ela descobre que esse cara tem uma irmã, parece que tem alguma coisa ali envolvida nessa história. E aí, enfim, vão acontecendo várias coisas, assim, que vai fazendo com que aquela cena, aquele momento, dure muito mais do que a Eve queria inicialmente, né? Porque eles estão no inverno e aí começa uma tempestade de neve, não dá pra família sair. Aquela situação esquisita vai se prolongando mais e mais, sabe? E aquela família vai acabando ficando mais tempo lá do que ela queria.
Até aí, gente, esse é o plot principal do livro e já seria muito interessante por si só. E dá para você criar ideias do que você acha que pode ser o livro, mas não é nada disso. Assim, gente, essa história, ela vai escalonando e tomando reviravoltas, não só de enredo, mas na construção do texto em si, que essa coisa simples vão tomando aspectos que fazem você ter que imaginar coisas muito distintas, entendeu? Tem muitas coisas estranhas acontecendo. Um livro que começa mais pautado ali em, talvez, é, na realidade, ou que você pensasse que o terror ou o thriller iria por um caminho, vai para um caminho totalmente diferente. A história vai escalonando de uma forma que as teorias vão escapando assim da sua mão, entendeu? Sobre o que tá acontecendo. Tudo vai se transformando de uma forma muito diferente. O livro vai se transformando, sabe? O que eu quero dizer é que assim, a narrativa ela vai se transformando para outras coisas, de outras esferas, outras magnitudes que não condiziam com o que você esperava inicialmente do livro. E acho que o livro vai tomando esse ritmo de mudança de enredo e mudança de estrutura ao longo dele, e vai também aumentando esse ritmo de mudança, sabe? Assim, não sei se ficou claro, mas é super interessante o livro. É realmente um livro muito diferente. Como eu comentei, não sei exatamente onde ele se encaixa, se é no terror, se é no thriller. E acho que tem muitas conversas que a gente pode ter em relação ao enredo desse livro e o que tá por trás, o que a gente entende que aconteceu, quais são as teorias. Eu acho que tem muitas conversas e diálogos que podem surgir a partir dele. Então eu planejo fazer um vídeo no canal, que eu não sei se vai ser o próximo ou o seguinte, com as teorias que eu fui buscando ali na internet, enfim, e que, enfim, outros leitores foram tendo em relação ao livro, tá? Esse livro específico, ele intercala capítulos que são a narrativa da história, tá? Que geralmente a gente tá vendo a Eve, mas nem sempre. Às vezes tá contando ali um pouco de outros personagens, com capítulos que são outras coisas. Então, por exemplo, um artigo da internet, um artigo de jornal, um documento oficial, um interrogatório. Então vão tendo essas inserções durante a história, que às vezes acontecem imediatamente junto com o capítulo em que ela faz sentido, às vezes é uma inserção que vai fazer sentido lá na frente, tá? Mas talvez seja o tipo de livro que não seja tão rico ler em audiobook. Não consigo explicar por quê, eu acho que seria um spoiler, e eu tô falando isso porque eu li boa parte no Kindle, mas eu também ouvi em audiobook enquanto eu dirigia. E eu percebi que posteriormente algumas coisas se perderam, tá? Algumas coisas, enfim, se perderam, algumas coisas visuais, que são truques visuais ali, que vão tendo em alguns capítulos, não é imagem, nada disso, mas são algumas pequenas coisas, alguns pequenos detalhes que podem ser importantes para você ou não. Eu acho que são coisas a mais no livro, acho que não afeta a narrativa dele, se você não quiser, enfim, ou se você quiser ouvir em audiolivro, mas eu achei interessante dar esse disclaimer, que talvez não seja um livro em que a leitura completa e que a experiência completa você vai ter em audiobook, tá? Então, se vocês tiverem interesse, já vão lendo esse livro antes do próximo vídeo, porque o próximo vídeo, pra gente falar de teorias, gente, vamos ter que falar do enredo inteiro e vamos ter que dar spoilers, tá? Então, se preparem se vocês tiverem interesse. Esse livro, gente, eu dei 5 estrelas pela construção, pela escalonação da história e por tudo que ela entregou, tá? Mas já os próximos livros não foram tão incríveis quanto esse, tá? O próximo livro que eu li chama A Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos conta a história da Saf e do marido dela, que a Saf acabou herdando essa casa da avó dela. Na verdade, a avó dela não faleceu, a avó dela tá com algumas questões de saúde, se eu não me engano é demência, e ela vive num asilo. E aí os bens da avó dela acabaram que, enfim, estão sendo, já que a avó dela tá no asilo, os bens da avó dela estão sendo cuidados pela família, né? Que no caso tem a mãe da Saf, a Lorna, só que a Lorna nem mora no país, tá? E aqui a gente tá falando de Reino Unido. A Lorna mora na Espanha, enfim, tem a vida dela. Então quem tá fazendo usufruto dessa residência é a Saf e o marido dela. A Saf tá grávida, né? Então eles são um casal jovem que estão construindo a família, casaram cedo.
E, enfim, ela se muda para esse chalé com o marido dela. Era um chalé que eles nem sabiam que a avó dela tinha. Eles descobriram quando foram fazer ali o inventário dos bens ali que ela possuía, descobriram esse chalé. Tipo, elas nem sabiam que a avó tinha. Mas quando eles estão reformando esse chalé, porque novamente já é um chalé antigo, né? Tem algumas melhorias que podem ser feitas. Então, enfim, os pedreiros ali, o pessoal da reforma tá escavando o jardim, eles descobrem corpos, tá? Esse é um thriller que tem uma pegada um pouco diferente, porque a gente tá falando retroativamente sobre algo que aconteceu, né? A Saf, ela não tava lá quando aquilo aconteceu, ela acabou de se mudar para essa casa. Não vai ser ela e o marido dela os suspeitos. Mas eles precisam entender o que aconteceu anteriormente ali naquela casa, quem são aquelas pessoas, quantos corpos são, né? E será que a avó dela tá envolvida, né? Porque, enfim, já faz muito tempo que aquilo tá ali. Será que é a avó dela? Será que são inquilinos? Enfim. E aí a Saf, junto com a mãe dela, a Lorna, elas vão desenterrando várias histórias familiares a partir disso e vão descobrindo vários segredos, tá? Como a gente não tá falando de uma situação criminal que aconteceu no presente no livro, e sim historicamente, o enredo ele não é como nos outros thrillers no sentido de agilidade, né? Não é frenético, o perigo não tá ali iminente. Então a gente tá revendo situações do passado que elas estão descobrindo no presente e que também tem a narração no passado em alguns capítulos alternados, tá? Mas o senso de urgência é outro. O que não desqualifica em nada o livro para mim. Eu acho interessante também a gente poder ter thrillers em outros tipos de proposta, né? Então, assim, acho que é só um ponto, assim, para falar para vocês. É um livro que eu gostei. Não é um livro, assim, é um livro que eu gostei, tá? Não é incrível como o outro que eu falei, ou como outros que vocês sabem que eu já falei aqui no canal antes, mas é interessante, tá? É diferente. Eu não conhecia essa autora antes. Quer vir aqui? Você quer vir aqui? Dá tchau. Você vai me encher de pelo? Enfim, acho que a leitura foi super válida, não é incrível, pode ser que seja um livro daqueles livros de thriller, né, e mistério, que daqui a alguns anos eu esqueço o enredo, esqueço a resolução, porque acontece às vezes. Então não é marcante, mas foi legal. E o terceiro livro, gente, esse eu quero ouvir muito de vocês, porque eu acho que tem mais possibilidade de mais gente já ter lido ele, tá? Que é o livro Até o Último de Nós, da Freida McFadden. Lembrando que a Freida McFadden é a autora de A Empregada, que eu sou a única pessoa no universo que não leu, mas aposto que muitos de vocês leram. E a Freida McFadden lança milhares de livros de thriller, mistério, então talvez vocês já tenham visto outro livro dela, né, fora da trilogia Empregada. Tem aquele Nunca Minta, ai gente, tem tantos livros dela, A Professora, o Professor, enfim, não sei. E tem esse, Até o Último de Nós. Esse é o primeiro livro dela que eu leio. Eu nunca tive contato com a escrita dela antes, nem com nenhuma outra obra dela, tá? Esse livro, a gente conhece um grupo de amigos que eles estão indo para um fim de semana, uma semana ali, numa pousada, enfim, numa viagem relaxante ali entre amigos, tá? São 3 casais, basicamente, e a personagem que a gente vai mais acompanhar ali no livro, os pensamentos pelo menos, é a Claire, tá? Então tem a Claire e o marido, tem um amigo deles em comum ali, da época da faculdade, junto com a esposa, Michelle. Eu só lembro o nome das mulheres, né? Então tem a Claire e o marido, um amigo deles de faculdade, junto com a esposa Michelle, que originalmente não era ali do grupo de amigos, né? Ela entrou como agregada quando casou com um amigo deles. E tem mais uma amiga dela com o namorado, que é um namoro relativamente novo, ele é um médico, se eu não me engano ele é cirurgião, enfim, e ela tá super empolgada com esse relacionamento. Quando eles estão indo para essa pousada, que é no interior, né, a gente já descobre um segredo ali da Claire, na parada do posto, a gente já descobre um segredo ali da Claire, que, enfim, mais gente sabe, e, enfim, um segredo ali dela que tá acontecendo, tá? Quando eles estão indo pra pousada, o carro dela, que é o carro da Claire, todos estão no mesmo carro, o carro dela para de funcionar, tá? Para de funcionar, eles estão numa estrada meio deserta, não lembro se era de terra, mas assim, eles estão num local totalmente isolados, que não tem nem sinal de celular. E aí, enfim, eles tentam consertar, não dá certo, tentam ver ali o que vai acontecer, mas não tem o que fazer.
Eles falam assim, bom, a gente não tem outra alternativa a não ser tentar chegar a pé na pousada e pedir ajuda lá, né? Já que não tá passando nenhum carro, a gente tá aqui no meio do nada, então vamos indo. Só que essa estrada que eles estão é meio que cercada por tipo uma mata, uma floresta. E eles acabam se perdendo dentro dessa mata, dessa floresta, tá? E aí várias coisas vão acontecendo até o final do livro, né? Eles começam basicamente, deixa eu ver, até citar no o que eu vou falar, citar na sinopse do livro, para eu não dar spoiler, né? Está. Então, o que acontece é que depois que eles estão na floresta, coisas vão acontecendo e eles vão diminuindo em número, tá? E tem toda essa situação de sobrevivência, como eles vão chegar, tipo, eles não saíram para fazer uma trilha, entendeu? O carro morreu no meio do nada. Então, esse é o enredo do livro, é como a gente vai acompanhando. Para mim, esse livro estava muito bom até 80 ou 90% dele. E o final estragou. Tipo assim, gente, o final do livro estragou para mim, entendeu? Eu acho que este é um livro que tem o mesmo problema de um outro livro que eu li, que chama Entre Quatro Paredes, que eu já falei aqui no canal, posso deixar o link para vocês, mas já faz muito tempo, que é quando a gente tem motivações que são muito caricatas e sem fundamento, tá? Para mim, isso assim, deixa o livro... Óbvio que a gente tá falando de um livro que tem situações pesadas e criminais, mas para mim você ter um personagem que tem motivações caricatas, sabe, meio vilão da Disney, podemos dizer assim, porque é tipo o mal pelo mal, sem fundamento, sem profundidade, eu acho que assim, gente, estraga, sabe? É um livro para adultos, tem que ter uns porquês maiores por trás de quando a gente tá lendo coisas que são más, né? De quando a gente tá lendo coisas criminais, de quando a gente tá lendo coisas que são desvios de caráter, que a gente tá lendo coisas que são sem moral. Precisa ter um porquê. Não uma motivação que a gente vai concordar, mas um porquê, uma profundidade, uma explicação. Eu acho que quando a explicação é muito fraca, tá? E não tô falando que não tem, mas quando a explicação é muito fraca, não me convence como obra, tá? Essa é uma opinião minha. Eu sei que a Freida McFadden tem vários livros, tenho certeza que se eu ler outros livros dela, talvez eu goste mais. Por exemplo, o livro, eu não li A Empregada, mas eu vi o filme, não sei quanto ele é baseado no livro ou não, mas eu gostei. Então, assim, acho que faltou isso, sabe? Que é a mesma coisa que acontece nesse outro livro que eu falei pra vocês, Entre Quatro Paredes, que não é dessa autora, não tem nenhuma relação, mas na hora que eu li, terminei e falei, meu Deus, é exatamente o que aconteceu naquele livro e fez eu não gostar. Assim, então, nesse pra mim tava muito legal a história. E é uma história que passa muito rápido, gente. Eu acho que ele é um livro, eu li no e-book, mas eu acho que o livro físico dele é relativamente pequeno. Eu acho que não tem nem 300 páginas. E ela te cativa, assim, na história. Você quer saber o que vai acontecer. Acho que tudo acontece de forma rápida, assim, no sentido de prender o leitor, no sentido de desenvolvimento de história. Então tava muito legal pra mim, antes do final. E é isso. Queria saber se vocês já leram um desses 3 livros, se vocês têm outros livros de suspense e thriller para me recomendar. Como eu falei, se inscrevam aí no canal, que a gente vai falar com mais detalhes sobre Nós Já Moramos Aqui. Eu também vou trazer algumas últimas leituras minhas de obras asiáticas, né, de horror manga, de mistérios asiáticos. Então, já se inscrevam, porque a gente fala muito de leitura por aqui. Até mais!